Olá pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje nós vamos tratar de introdução à trigonometria geral. Para isso vamos fazer rapidamente aqui um retrocesso. Lá no nono ano você aprendeu noções de trigonometria. Você aprendeu lá as chamadas razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que era isso na época? Dentro do triângulo retângulo, escolhia-se, tomava-se como referência um dos seus ângulos internos e, observando os catetos posicionados em relação a esse ângulo, mais a hipotenusa do triângulo, estabelecíamos algumas razões entre esses catetos e entre os catetos e a hipotenusa. E a essas razões, essas divisões, os resultados, nós dávamos alguns nomes. Então, só para recordar, quando a gente dividia o cateto oposto a esse ângulo referencial pelo valor da hipotenusa, o resultado nós chamávamos de seno do ângulo. Quando dividíamos o cateto que não é oposto, o cateto adjacente a esse ângulo, pela hipotenusa, então o resultado nós dávamos o nome de cosseno. E quando dividíamos o cateto oposto pelo cateto adjacente a este ângulo de referência, nós dávamos o nome de tangente do ângulo. E aprendemos também que um segundo modo de se obter a tangente era dividindo-se o valor do seno pelo valor do cosseno. Bom, essas razões trigonométricas no triângulo retângulo, elas são muito restritas, porque elas só vão funcionar para ângulos que estiverem abaixo de 180, porque dentro do triângulo e qualquer triângulo, tipo de triângulo, a soma dos ângulos só pode dar no máximo 180 graus. Então a gente não pode ter ângulos maiores dentro do triângulo retângulo, para os quais quiséssemos, por exemplo, obter seno, cosseno e tangente. Então, na trigonometria, que é chamada trigonometria geral, nós trocamos o locus de um triângulo retângulo para uma circunferência. Isso por quê? Dentro da circunferência, nós podemos criar ângulos que vão até 360 graus, que é o valor de um ângulo máximo. Então, nós usamos como referencial para a trigonometria geral uma circunferência. Agora, essa circunferência ela é adaptada para que a gente possa fazer o estudo da trigonometria, nesse locus, que é a circunferência. Em outras palavras, criar triângulos retângulos, mas maior de ângulos a trabalhar. Nessa aula, nós vamos ficar com um início que é fundamental. É a noção e as definições de ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Vocês já têm uma ideia aqui, pela figura que está apresentada na tela. É uma circunferência plotada sobre o sistema cartesiano de eixos, ou seja, o eixo x e o eixo y, eixo y, eixo x, e plotada de tal forma que o centro dela coincida com o centro dos eixos coordenados. Para efeito de cálculo, nós adotamos o raio dessa circunferência como sendo uma unidade, como se vê aqui na figura, para efeitos de facilidade de cálculo. Consideramos, a partir deste ponto, cruzamento da circunferência com o eixo do x no sentido positivo ali, no lado positivo, como ponto de partida. E admitimos, para efeito de entendimento seus, que haja um móvel partindo desse ponto e caminhando sobre o ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, sempre no sentido anti-horário, ou seja, aquele sentido contrário dos ponteiros do relógio. Então, nós vamos admitir que a partir desse ponto, onde está aqui o cursor, a setinha, nós vamos ter um ponto que se desloca através da circunferência trigonométrica no sentido anti-horário.
Observe que à medida que esse ponto percorre a circunferência, se eu comparar a distância dele até o centro da circunferência, eu crio um determinado ângulo. Vamos ver isso dinamicamente. Olha, suponhamos que o ponto desloque-se até aqui. Olhe lá. Quando o ponto se deslocou daqui até aqui no sentido anti-horário, ficou determinado dentro da circunferência um determinado ângulo, que aqui está batizado de ângulo alfa. E a medida desse ângulo alfa, aqui pela dinâmica do GeoGebra, ele está medindo 23,31 graus. De qualquer forma, fica claro, à medida em que o ponto se desloca sobre a circunferência trigonométrica, o ângulo vai variando. Olha lá, o ângulo vai variando. Neste caso, o ângulo vai aumentando. Vai aumentando, né? De tal forma que eu consigo ter medidas bem superiores a 180. Olha lá, 195, 202, 208 e assim por diante. Por isso é que o locus da geometria, da trigonometria, digo, geral, é uma circunferência. Bom, qual é o nosso propósito? Nosso objetivo? Determinar valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos em geral. Então, para isso nós precisamos de definir no ciclo trigonométrico o que vem a ser o seno e o que vem a ser o cosseno. E, evidentemente, por consequência, o que vem a ser também a tangente. Observe, quando nós deslocamos o ponto daqui até aqui, como se mostra na figura, ficou criado este ângulo, certo? Agora, da direção onde está o ponto que se moveu, o ponto móvel, a distância dele até o eixo do x é esse comprimento por onde eu estou passando com o cursor. Veja que esse mesmo comprimento se repete aqui no eixo y. Tá vendo? Esse mesmo tamanho que está aqui em vermelho é este tamanho que está aqui. A distância do centro até esse pontinho onde se encontrou aqui a projeção do ponto C, como mostra aí na figura, né? Essa projeção, essa distância verde que está aqui, mais o raio da circunferência e mais esse tracejado, que é a distância do ponto C até o eixo do X, formam aqui dentro um triângulo retângulo. E quando há triângulo retângulo, nós podemos tirar as razões trigonométricas. Nesse triângulo retângulo, com relação ao ângulo alfa, nós aprendemos que, se dividirmos o tamanho do cateto oposto a ele, que é esse que eu estou percorrendo com o cursor, lembrando que é o mesmo daqui, ó, né? Se dividirmos o cateto oposto ao ângulo pelo comprimento da hipotenusa, o resultado numérico disso é chamado de seno do ângulo. Ora, como a hipotenusa do triângulo aqui coincide com o raio do ciclo trigonométrico, ele mede 1. Portanto, a hipotenusa mede 1. Fazendo o cálculo, então, do seno do ângulo alfa, eu ia fazer cateto oposto, que é esse tamanho que está aqui, esse segmento que está aqui, dividido por 1. Ou seja, o próprio segmento. Como ele é o mesmo daqui, desse vermelho, é o mesmo tamanho, então eu posso dizer que este tamanho é o seno do ângulo alfa. Porque ele representa o cateto oposto ao ângulo alfa. Perceberam? Da mesma forma, no triângulo retângulo, quando eu divido o cateto que não é oposto, chamado cateto adjacente ao ângulo, pela hipotenusa, eu obtenho a relação que é chamada de cosseno do ângulo. Como eu estou dividindo, então, esse tamanho verde, que é o cateto adjacente, por 1, que é a hipotenusa, eu vou concluir, então, que o cosseno desse ângulo é o próprio tamanho verde, que está aqui. Então, no ciclo trigonométrico,
considerando-se, por exemplo, esse ângulo alfa que está aqui, essa distância sobre o eixo do x é denominado cosseno enquanto que do ângulo, enquanto essa distância em vermelho, ela representa o que chamamos de seno do ângulo alfa. Está claro isso? Isso quer dizer que, em outras palavras, se aqui no eixo x esse ponto estiver, por exemplo, em cima do 0,73, isso significa então que o cosseno do ângulo alfa é 0,73. Se esse pontinho aqui em cima do eixo do y estiver em cima do 0,6, portanto, eu posso dizer que o seno do ângulo alfa é 0,6. E assim por diante. À medida em que o ponto se desloca, o valor do cosseno e o valor do seno variam de tamanho. E é claro, os pontinhos de contato no eixo do x e eixo do y variam de posição. E assim eu vou tendo valores de seno e cosseno diferentes. Deu para entender? Então, por exemplo, quando o ponto gira e para nesta posição, o ângulo descrito foi um ângulo de 130 graus e 22 minutos. 130,22 graus. E nessa posição, este ângulo terá um seno coincidente com esse tamanho no eixo do y e terá um cosseno coincidente com este tamanho no eixo do x. Olhe, guarde só uma coisa importante. Como se trata do plano cartesiano, esses números que estão sobre o eixo x e eixo do y, eles têm que obedecer à sinalização. Ou seja, nessa parte do eixo, os números que aparecem aqui são negativos. Já nessa parte do eixo, positivos. O mesmo acontecendo com o eixo do y. Esses números são positivos, enquanto esses são negativos. Então, nessa posição do pontos, por exemplo, o valor do seno, que é esse aqui, no eixo do y, ele é positivo. Mas o valor do cosseno está nesse ponto do eixo do x, que é um valor negativo. Da mesma forma, se o ponto vem, por exemplo, e para nessa posição, enquanto o valor do cosseno é negativo, porque está na parte negativa do eixo, o valor do seno também o é, porque essa aqui é a parte negativa do eixo y. Agora, cuidado, não confunda tamanho do segmento com o valor desse número aqui. Claro que o tamanho é positivo, porque não existe tamanho negativo. Mas o número sobre o qual esse ponto preto que está aqui, que é uma das extremidades do segmento vermelho, está sobre o eixo do y, então esse número aqui no eixo vai aparecer com um sinal negativo. Certo? Então, nesta posição, tanto cosseno quanto seno são sinais negativos. E se o ponto vem aqui, por exemplo, nessa posição, nós temos um cosseno com valor positivo, mas temos um seno com valor negativo. Ok? Fica faltando a tangente. Como é que se determina a tangente para esse ponto que se deslocou, então, para lá e para cá? A figura aqui já sugere um pouco. Primeiro, assim como existe um eixo sobre o qual nós marcamos seno e um eixo sobre o qual nós marcamos o cosseno, que coincide com os eixos x e y do plano cartesiano, nós temos aqui agora criado um novo eixo, que é um eixo perpendicular ao eixo do x e paralelo ao eixo y. E eixo esse que tangencia a circunferência, esbarra na circunferência, no ponto de origem do deslocamento sobre a circunferência trigonométrica, sobre esse ponto. Então, esse eixo que está aqui passa a ser para nós o eixo das tangentes. E como é que se determina o valor da tangente? Esse eixo, lembre-se, né? É como se fosse ali. Então, nós temos aqui, né, a origem, e aqui para cima números positivos, e aqui para baixo números
negativos. Tá certo? A partir do 1 aqui. Então, nós temos aqui, quando o ângulo se desloca, por exemplo, até aqui, a determinação da sua tangente é dada pelo prolongamento. O prolongamento da direção do centro da circunferência, passando por esse ponto até chegar no eixo. Vendo? Do centro da circunferência, marcando a direção até o ponto que está caminhando e prolongando-se até encontrar o eixo. Neste ponto é o valor da tangente, o valor superior aí, né? Lá em cima. À medida então que o objeto vai se movendo, a tangente vai aumentando de valor, aumentando, 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 até atingir o infinito. Agora, observe que pelo tracejado aí do prolongamento, quando esse ponto atinge aqui, o trajeto vai ficar paralelo ao eixo, portanto nunca vai esbarrar no eixo. Logo, para esse deslocamento, não vai existir tangente. Mas o ponto continua prosseguindo, continua rodando no ciclo. E à medida que ele vai rodando, reaparece a tangente, que é esse valor que está esse tamanho que está de amarelo no eixo das tangentes. Olha lá. E aí ela vai, à medida que o ponto vai caminhando, a tangente começa de novo a aparecer. A tangente está aqui. Para o ponto nessa posição, a tangente está no prolongamento aqui do seu simétrico. Esse aqui é o valor da tangente. O ponto continua deslocando-se e a tangente continua diminuindo, até que o ponto atinja este lugar e aí o valor da tangente coincide com esse ponto. Tá certo? O ponto continua a se deslocar pelo ciclo, e aí a tangente começa, o ponto começa de novo, a tangente de novo a crescer. E vai assim até completar todo o movimento dentro do ciclo trigonométrico. Então, está aí para vocês hoje apresentado o que é o ciclo trigonométrico e as primeiras noções sobre a utilização dele. Qual é agora o nosso próximo passo? Aprender a observar no ciclo trigonométrico quais são os valores do seno, do cosseno e da tangente para qualquer posição em que o ponto parar sobre o ciclo trigonométrico. Esse ponto móvel parar sobre o ciclo trigonométrico. Tá claro? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse estudo e, por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.